Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Estamos em mais uma aula aqui de revisão, tá? Para a aula de revisão da N2, a disciplina de Química Geral, ok? Estamos na aula de Química Geral, revisão N2 do curso de Química Geral da Unifia, tá? Vamos fazer a nossa aula de revisão. Vamos começar com o método de separação, tá? Ah, bom, vamos lá. Então, para começar, entre os métodos de separação que a gente conhece, existem. A gente tem que lembrar que tudo na natureza são misturas, né? E normalmente, para se isolar as coisas e conhecer as propriedades das matérias, a gente precisa isolar elas. Então, a gente precisa separar esses materiais. Bom, primeiro, eu preciso entender que existem dois tipos de misturas, né? Vamos lá, um instante. Muito bem. Então, existem dois tipos de misturas e a gente pode conhecer esses dois tipos de mistura como mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? Como que a gente conhece esses dois tipos de misturas? As misturas elas podem ser homogêneas quando apresentam um só aspecto, né? Como por exemplo aqui água e álcool. E quando apresenta mais de um aspecto, a gente fala que existe mais de uma fase. Aqui é uma fase só. Quando tem mais de um aspecto, a gente fala que existe duas fases, portanto, dois aspectos. Nesse caso, por exemplo, misturar água e óleo é uma mistura heterogênea. Qualquer mistura que apresente mais de um aspecto ou mais de uma fase é considerada mistura heterogênea. Então, existem métodos diferentes de separar misturas homogêneas de misturas heterogêneas, ok? Vou diminuir o tamanho aqui. Vamos lá. Vamos separar então misturas heterogêneas, tá? Deixa eu só eliminar esse canto aqui. Só um instante. Isso. Então, misturas heterogêneas. Separação de mistura heterogênea, né? Uma delas é a flotação, tá? Separação, por exemplo, entre sólidos e sólidos. Um com maior densidade que a água, né? E o outro com menor densidade que a água, e consigo separar por processo chamado flotação, né? Existem duas densidades diferentes, dois materiais com densidades diferentes, uma flutua, menos densa que a água, e a outra decanta, que é mais densa que a água, né? Então esse processo é chamado flotação, tá? Separação de duas misturas de duas substâncias com densidades diferentes em relação à água é chamada de processo de flotação. No caso, a mistura heterogênea, porque são duas fases. No caso aqui vai apresentar três fases, né? Três fases com cores diferentes, com aspectos diferentes, né? A água, esse material aqui menos denso, e esse material mais denso que a água. Então, três fases, uma mistura heterogênea. Flotação separa por diferença de densidade, tá? Separação de mistura heterogênea é chamada também livigação entre os dois sólidos. O garimpo, né? A lavagem de mistura com água corrente, o menos denso é carregado, né? Isso é chamado levigação, tá? É o que acontece no garimpo, né? Separação de mistura heterogênea, dissolução fracionada, separação de dois sólidos, né? Um solúvel em água e outro solvente,
é a chamada de solução fracionada, né? Um é solúvel em água ou outro, né, solvente, né? Então, por exemplo, solução fracionada, mistura de ferro e enxofre em pó, né? Joga-se a água, o enxofre se dissolve, a filtração acontece, né? O ferro fica retido no filtro, o enxofre mais o sulfeto de carbono, você consegue vaporizar, né? E sobra só o enxofre aqui, tá bom? Ok? Então, é um processo chamado de solução fracionada, né? Tá? O processo de solução fracionada, a água dissolve, não dissolve ferro, né? Ferro metálico não dissolve na água. Por isso, você consegue separar eles por diferença de solubilidade. Por isso é chamado de solução fracionada. Tá? Ferro dissolve água, enxofre dissolve água. Então, separa por dissolução fracionada. Mistura heterogênea também. Separação de mistura heterogênea, separação magnética, por exemplo, ferro de outro material. O ferro é magnético, outro material não. Né? O sal aqui, por exemplo, de enxofre. No caso, enxofre e ferro. Né? Você consegue separar por separação magnética. Separação de mistura heterogênea, também chamada sifonação, líquido mais sólido, o sólido é mais denso, né? Sifonação, você retira o líquido aqui para um outro frasco, né? Por gravidade aqui, né? Por pressão, diferença de pressão, né? E aí você tem a separação deles, chamada sifonação. O líquido é aspirado por sucção, né? E aí separa o líquido, onde duas misturas aqui são heterogêneas, né? O sólido fica aqui, a água sai para um outro material, né? Forma como se fosse um sifão, né? Ok? Ou dois líquidos também immiscíveis, assim como a água, um líquido, um sólido immiscível, não são miscíveis. Nesse caso, os dois líquidos também não são immiscíveis, são immiscíveis, não miscíveis. E aí você consegue separar também por sifonação, né? O líquido é aspirado por sucção. Separação de mistura heterogênea, decantação. Um líquido, um sólido, o sólido é mais denso, cai, né? E aí, água barrenta, por exemplo, a terra cai, não dissolve na água, e aí você retira a água por cima aqui. E aí fica o sólido fica decantado aqui, né? Ok? Chamada decantação. Separação de mistura heterogênea por centrifugação. Você força o material mais denso a ser expulso para o fundo do frasco, né? Por agindo uma força centrífuga aqui, né? Você gira o material, gera-se uma força centrífuga, então o material mais denso atinge o fundo do frasco com mais velocidade, né? Ok? Acelera a decantação. Separação da mistura heterogênea, filtração simples, sólido mais líquido, sólido fica retido no papel, né? Por exemplo, preparo do café, né? Sólido fica retido aqui no papel, uma chamada filtração simples, né? Onde dois materiais são heterogêneos, né? A mistura é heterogênea, o café não dissolve completamente na água, né? Parte do café só dissolve na água. O que é solúvel no café dissolve na água, e a outra parte que é insolúvel fica retido no filtro, tá? Separação de mistura heterogênea, por exemplo, filtração a vácuo, é uma filtração mais eficiente, você força, faz uma sucção para que o líquido caia com maior velocidade. Isso é chamada filtração a vácuo. Outra mistura, separação de mistura heterogêneas, a decantação por funil de bromo, né? Nesse caso, o líquido, dois líquidos, né? Retira-se a mais denso na fase inferior, por exemplo, óleo e água, né? Separa, são dois líquidos immiscíveis, e aí os dois ficam separados, você
separa o mais denso primeiro pela saída aqui, né? Das duas fases aqui bem distintas na mistura heterogênea, né? Você separa chega perto do limite aqui da interface entre os dois, fecha aqui para não garantir que o outro não desce. Então, imagina-se uma linha acima da interface aqui e uma linha abaixo da interface. Esses dois aqui serão descartados entre o meio e um outro, né? Para que não exista mistura entre os dois. Tá? Agora a separação de misturas homogêneas, né? Como que acontece? Separação de misturas homogêneas, eu posso fazer, por exemplo, a fusão fracionada. O que é a fusão fracionada? Entre dois sólidos, né? Por exemplo, ligas metálicas, que apresentam metais diferentes, né? Faz o aquecimento, um sólido se torna líquido porque apresenta ponto de fusão mais baixo que o outro. Por exemplo, né? Aquecendo, por exemplo, enxofre e areia. O enxofre tem um ponto de fusão menor, né? Então ele é liquefeito mais rápido que a areia. Então separa-se aí liquefazendo o enxofre primeiro e a areia fica retida, né? Ou dois metais, por exemplo. Outra separação de mistura homogênea acontece com a destilação, né? Destilação chamada também destilação simples, tá? A destilação simples acontece entre sólido mais líquido. Solução, por exemplo, sal de cozinha, né, misturado aqui. Aquece-se, a água tem um ponto de ebulição menor que do sólido. Então, ela é ebulida e fica retido aqui o sólido, o sal, né? Nesse caso, a água depois é condensada, o vapor de água é condensado e se separa das duas, na mistura água e sal, né? Por exemplo, água e sal é uma mistura homogênea, né? Você consegue separar por destilação, tá? Outra separação de mistura homogênea, a destilação fracionada. Dois líquidos, né? Um apresenta ponto de ebulição menor que o outro, então ele evapora primeiro em relação ao outro e separa evaporado a primeiro tempo, depois ele é condensado aqui e retorna na forma de líquido, né? Ou seja, separado pela diferença de ponto de ebulição. A separação de misturas homogêneas, liquefação fracionada também existe, né? É utilizado para separar gases, por exemplo, separar o ar atmosférico, né? Para separar o ar atmosférico é feita uma liquefação. O que acontece? Faz-se um resfriamento, né? Nesse resfriamento do ar atmosférico, aquele que tem um ponto de liquefação maior no processo de resfriamento, aquele que apresenta um ponto de liquefação maior se resfria, ele é liquefeito primeiro, né? Então, ele é liquefeito primeiro e aí, por exemplo, nitrogênio, oxigênio, né? Como é que se separa nitrogênio e oxigênio? Um tem um ponto de ebulição, um ponto de liquefação maior que o outro, e quando se resfria, um se liquefaz primeiro que o outro, e aí se consegue separar, né? Tudo bem? Os dois são gasosos, né? Estão no ar atmosférico, então para produzir oxigênio líquido ou nitrogênio líquido, eu preciso separar eles do ar atmosférico por liquefação. Eu vou resfriando até um deles atingir a forma líquida. E é aquele que apresenta maior temperatura de liquefação, se resfria primeiro, né? Então, utilizar para separar gases, a mistura é resfriada, fazendo com que os gases passem para o estado líquido. As substâncias irão retornar ao estado gasoso de acordo com seus pontos de ebulição, né? O ar, né? Separação do oxigênio e do nitrogênio. Ok? Ou liquefaço primeiro todos eles, né? E depois vou aquecendo lentamente até que um deles, aí nesse caso, se eu for aquecendo lentamente, se ele quer fazer os dois de uma vez e você for aquecendo ele lentamente, é claro que agora quem tem um ponto de ebulição menor vai separar primeiro, né? Vai ebulir primeiro, ok?
Vou fazer um teste aí. Um sistema que apresenta duas fases, uma sólida e uma líquida, que podem ser separados por filtração. Então, é uma mistura heterogênea. A fase líquida contém duas substâncias que foram separadas por destilação simples. No caso, a mistura homogênea. O sistema inicial pode ser formado por, vamos lá, o primeiro era mistura heterogênea, poderia ser o primeiro, no caso, né? Poderia ser, no caso, a água, o líquido, a segunda separação é uma mistura homogênea, então ele tem que ter uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Poderia ser água e sal de cozinha, que é uma mistura homogênea, e carvão, que é heterogêneo e não interage com a água. A resposta é a D. Carvão é sólido, né, e não interage com a água. O sal de cozinha, apesar de sólido, dissolve na água, que é uma mistura homogênea, mas o carvão não dissolve na água, que é uma mistura heterogênea. Então a separação seria essa. Primeiro separar o carvão por filtração, e depois, claro, o carvão fica retido no filtro, depois faz uma destilação simples da água e sal de cozinha, separa a água e sal de cozinha, que é uma mistura homogênea, por destilação através da diferença de ponto de ebulição entre os dois. Ok? Então a resposta é a D de dado. O sistema apresenta duas fases, uma sólida e uma líquida, que pode ser separadas por filtração. Líquido tem substância para separar a destilação. Então, isso aqui é a mesma resposta, né? Segundo teste, a filtração por papel filtro é recomendada para separar os componentes de mistura heterogênea de água e cal, né? Mistura heterogênea aqui, cal não dissolve na água, né? Ok? Óleo não dissolve na água, mas é líquido. Não se separa por filtro, né? Só se separa sólido. Então, a resposta é a D. Ok? Outro teste, o fracionamento do petróleo em várias frações de valor comercial é baseado no fato de que as frações têm diferentes pontos de ebulição. Ou, nesse caso, a resposta B. Tá? Separa por destilação fracionada. O petróleo é uma mistura homogênea, né, de óleos, diferentes tipos de óleos, né? Então separa por ponto de ebulição, diferentes por ponto de ebulição, que no caso seria uma destilação fracionada de mistura homogênea, tá? Ok? Uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes, seguindo as seguintes etapas. Então, mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha. Então, a água e sal de cozinha é uma mistura homogênea, separa por destilação, né? Gasolina de água não interage, é uma mistura heterogênea. Então, uma substância apolar, que é a gasolina, com polar, que é a água, não interage. Misturas entre polar e apolar não existe interação, então forma só uma mistura heterogênea, né? Eu poderia separar a gasolina de água por decantação, né? Ou filtro de decantação, né? E a serragem eu poderia fazer uma filtração aí, ok? Então poderia fazer, no caso, as seguintes etapas, né? Filtração, separa a serragem. Decantação, separa a gasolina da água. E depois destilação fracionada para separar a água do sal de cozinha. A resposta seria C, tá? Ok? Muito bem. Aconteceu aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Opa. Teste final.
azeite, água, gelo, álcool e anel de ouro, homogênea ou heterogênea, né? Azeite, água, gelo, álcool e anel de ouro. Claro, heterogênea. Anel de ouro não se dissolve na água, nem gelo, fica separado, apesar de ser o mesmo composto, fica separado da água. Azeite também não mistura com a água, né? Só o álcool se mistura com a água aqui. É uma heterogênea. Estado físico: sólido, sólido, líquido, líquido, líquido. Como é que se separaria, né? Uma filtração simples para separar o anel e também o gelo, né? Depois, uma filtração simples, né? E no caso separar, depois dessa filtração simples, o azeite da água e o óleo, fazer uma decantação, separação por filtro, né? Ok? Separação magnética do ouro. Separar anel do ouro. Como é que separa? Teste é separar azeite, água e álcool. Uma decantação, destilação, né? Decantação, um funil de decantação separa o azeite, né? E a água do álcool separa por aqui decantação por funil, né? Separaria o óleo e a água e o álcool por destilação, destilação simples, né? Ou destilação fracionada, ok? Tudo bem? Vou passar um vídeo para vocês sobre o processo de separação. Só um instante. A gente finalizou aqui a nossa apresentaçãozinha sobre tipo de separação. Vou passar para vocês um videozinho para ficar enfatizado essa separação, tá? Só um instante que eu vou puxar aqui. Vou passar esse primeiro vídeo para vocês, que é um experimento. Não é esse aqui. É esse aqui. Bem-vindo! Hoje, em mais um vídeo do projeto Química no Ar, iremos debruçar-nos na atividade laboratorial que se centra na miscibilidade de líquidos. Temos como objetivo principal prever e avaliar a miscibilidade desses mesmos líquidos, bem como explicar os fenómenos inerentes a esses processos e por que tal acontece. Dois líquidos são miscíveis quando formam uma mistura homogénea, ou seja, misturam-se. E são immiscíveis quando formam uma mistura heterogénea, ou seja, não se misturam, pelo menos à vista desarmada. O conceito de polaridade das moléculas é crucial para melhor compreender este procedimento. Uma determinada molécula é considerada polar quando apresenta dois polos com diferentes densidades eletrónicas, sabendo que o polo carregado positivamente apresenta menor densidade eletrónica e o polo carregado negativamente apresenta uma maior densidade eletrónica. Como regra geral, podemos considerar que substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares e, por sua vez, substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares, que é a chamada regra da semelhança. É a altura então de passarmos à experiência propriamente dita. Vamos utilizar 5 substâncias diferentes, sendo estas água, que é uma componente maioritária do nosso corpo, essencial à vida, azeite, muito usado na nossa alimentação, etanol ou álcool etílico, um agente desinfetante, acetona, que é utilizado como removedor de verniz das unhas, e o hexano, que é muito utilizado para extrair óleos e gorduras, como no caso de essências e perfumes.
Começamos por testar a miscibilidade destas mesmas substâncias em azeite. Verificamos, assim, que a água, o etanol e a acetona são imixíveis em azeite, mas o hexano dissolveu-se completamente, logo é miscível. Tal acontece porque o azeite, que é constituído por ácido oleico, é praticamente apolar. Como tal, e visto que tanto a água como o etanol e a acetona são polares, apenas o hexano é miscível em azeite precisamente porque também é apolar. De seguida, vamos testar a miscibilidade do etanol, da acetona e do hexano em água. Referir também que utilizamos corante vermelho, dado que todas as substâncias são transparentes e para que seja possível observar se se misturam ou não. Em conformidade com o esperado, só o hexano não é miscível em água, já que esta é polar e o hexano é apolar. Agora testaremos a miscibilidade da acetona e do hexano em etanol. Como seria de calcular, e sendo o etanol polar, a acetona é miscível e o hexano não, uma vez que são moléculas polar e apolar, respectivamente. Finalmente, resta-nos testar a miscibilidade do hexano apolar na acetona polar. E aposto que já sabes qual será o resultado. Tal como aconteceu anteriormente, demonstra-se que o hexano é immiscível em acetona. De facto, com todo este procedimento experimental, conseguimos testar e verificar a regra geral de que substâncias polares são miscíveis em substâncias polares e substâncias apolares são miscíveis em substâncias apolares. Esperemos também que este vídeo te tenha ajudado a melhor compreender a relação que pode ser potencialmente estabelecida entre a polaridade de uma molécula e a sua miscibilidade. E como de costume, já sabes, com a química no ar não tens desculpa para o insucesso. Vemo-te no próximo vídeo. Muito bem, gente, vocês perceberam, né? Misturas apolares, duas substâncias apolares formam misturas homogêneas. Mistura entre duas substâncias polares forma mistura homogênea. Mistura entre duas substâncias não polares ou apolares formam também misturas homogêneas. Mistura entre duas substâncias entre uma substância polar e outra apolar ou não polar, vai formar uma mistura heterogênea. Elas se separam por diferença de densidade, né? Então é interessante vocês conhecerem essa propriedade de polaridade entre dois líquidos para você distinguir o método de separação também, tá? Então vamos lá, vamos colocar mais um videozinho aqui de método de separação para vocês. Interessante. Treino fórmula e a minha vida piorou de todas as formas possíveis. Eu não tinha como pagar, na época. Você já abriu a torneira de sua casa e pensou de onde ela vem? Pois é, a água que bebemos não vem diretamente de um rio para a nossa caixa d'água. Entre a fonte e a nossa casa, a água precisa ser tratada. O tratamento de água é um processo que serve para tirar impurezas dela e torná-la potável. Todo esse processo de tirar as impurezas da água envolve muitos conhecimentos sobre os métodos de separação de misturas. Então, antes de tentar entender como acontece o tratamento da água que bebemos, vamos conhecer alguns métodos de separação de misturas, começando por
A decantação é um processo que permite separar materiais que têm densidades diferentes e não são miscíveis, ou seja, não se misturam, como por exemplo, areia e água. Para separar os dois, segundo esse processo, basta verter a água em outro recipiente. Como a areia é mais densa, fica no fundo do recipiente e não cai junto com a água. Também podemos separar por decantação uma mistura de líquidos immiscíveis. Normalmente, em laboratórios, é utilizado o funil de decantação para esse fim. Com esse funil, a separação é controlada por uma torneira, onde o mais denso escorre para outro recipiente e o menos denso fica no funil. Agora, vamos imaginar uma mistura de vidro em pó e sal de cozinha. Como separá-los? Primeiro, adicionamos água à mistura. O sal de cozinha se dissolve na água, já o vidro em pó não. Podemos ver que o sal, que ficou dissolvido na água, foi separado do vidro em pó. Este já é um processo de separação e é chamado de dissolução fracionada. Agora, para separar a solução de sal e água do vidro em pó, que está insolúvel, precisamos realizar uma filtração. No processo de filtração, o sólido fica retido em um filtro, enquanto o líquido passa. Aqui estamos utilizando um filtro de café. Por fim, para obtermos o sal da maneira que tínhamos inicialmente, sequinho, precisamos separá-lo da água. Para isso, vamos recorrer à evaporação, que consiste em evaporar o solvente, nesse caso a água, restando o sólido que estava dissolvido, nesse caso o sal de cozinha. O próximo método de separação é talvez o mais antigo de todos, a catação. É simplesmente a separação manual de uma mistura, como a separação dos feijões ruins daqueles que são bons antes de cozinhar. E se nós fôssemos separar dois tipos de plástico, o polipropileno, utilizado em embalagens, e o PET, que compõe as garrafas plásticas? Uma maneira ideal seria jogar os dois plásticos em água. Como o PET é mais denso que a água, ele afundaria. Já o polipropileno, que é menos denso que a água, flutuaria. Esse tipo de separação de misturas é chamado de flotação. Agora, e se por algum acaso do destino eu tiver uma mistura de açúcar e sal grosso? Um método bem prático para fazer esta separação é a peneiração. Consiste em separar sólidos que possuem grãos de tamanhos diferentes usando uma peneira. O sólido com grãos menores do que o buraco da peneira passam, enquanto os de tamanho maior ficam retidos. Ainda pensando em misturas de sólidos, vamos considerar uma mistura de ferro e enxofre. Um bom jeito de separá-los seria através da separação magnética, método usado para separar metais ferromagnéticos presentes em uma mistura por meio da atração com um ímã. O ferro é atraído pelo ímã, separando-se do enxofre. Agora, como obter água pura a partir da água salgada? O método então vai ser a destilação simples. Neste tipo de separação, ideal para qualquer mistura de sólido dissolvido em líquido, a mistura é aquecida. O solvente evapora, restando apenas o sólido. Diferente do que vimos na evaporação, o vapor de água é condensado e se torna água líquida novamente, ao passar por um condensador, que possui água corrente em contato, que serve para resfriar os vapores. A água condensada é recolhida em outro recipiente, agora sem o sal dissolvido. Por fim, o último método de separação que veremos é a destilação fracionada. É utilizada para fazer a separação de líquidos miscíveis, como água e álcool. É bem parecida com a destilação simples. Possui um recipiente que é aquecido, um condensador e um recipiente que coleta os líquidos condensados.
A diferença é a presença de uma coluna de fracionamento. Antes de atingirem o condensador, os líquidos evaporados da mistura passam por essa coluna, que vai separá-los, deixando que cheguem ao condensador separadamente. Em seguida, o líquido que chegou primeiro ao condensador condensa primeiro e é coletado primeiro. Bom, agora que já foram apresentados alguns métodos de separação de misturas, eu posso lançar uma pergunta. Qual é o processo de tratamento de água? Faça uma pesquisa para descobrir quais são as etapas envolvidas no tratamento de água e quais são os métodos de separação de misturas que são utilizados. Então, gente, boa pesquisa, hein? Bom, pessoal, vou passar para vocês então. Pode ser que você esteja cansado. Processo de tratamento de água, tá ok? Que é um processo também de separação. Tudo bem? Vamos lá. Antes de passar o processo de tratamento de água, deixa eu mostrar para vocês como é que é feito, que usa muito esse processo de separação de misturas, como que é feita a medida de álcool na gasolina. O que se faz em posto, né? Como que se faz para medir a quantidade de álcool na gasolina? Ele utiliza muito essa propriedade de separação de misturas, no caso, formando uma mistura heterogênea, tá? É muito interessante esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar um método muito fácil para você descobrir se a sua gasolina foi adulterada com álcool a mais. Se você não sabe, a gasolina brasileira tem uma porcentagem fixa de álcool, de etanol. E hoje essa porcentagem é de 25%. Isso significa que essa gasolina aqui, que eu comprei no posto ali da esquina, tem que ter 1/4 de etanol. Mas muita gente espertinha coloca etanol a mais, porque o etanol é mais barato do que a gasolina. E aí quando você vai no posto de gasolina, acaba levando gato por lebre e aí você perde rendimento no combustível que você comprou. Mas é possível a gente descobrir a porcentagem exata de álcool aqui nessa gasolina. E para isso eu vou usar só uma proveta e um pouquinho de água. É bom lembrar que essa experiência tem que ser feita junto de um adulto, que para mexer com gasolina nunca pode ter nenhuma fonte de fogo por perto. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar exatamente 50 ml de gasolina na proveta e colocar mais 50 ml de água até bater aqui nos 100 ml. Agora eu preciso mexer muito bem essa mistura. Bom, a primeira coisa que você deve ter percebido é que a água não se mistura com a gasolina. Segunda coisa é que a água é mais densa do que a gasolina, por isso a água ficou por baixo, a gasolina ficou por cima. Terceira coisa, se eu coloquei 50 ml de gasolina embaixo e 50 ml de água em cima, se a gente for olhar a divisa entre as duas agora, tem que bater certinho no 50, certo? Bom, você viu aí que a divisa não está no 50, a divisa está no 62,5. Ou seja, existem 12 ml e meio a mais de água do que existia no começo. E é aí que está o segredo. Na gasolina que a gente compra no posto tem um pouco de etanol, como eu já falei, e quando a gente joga água na gasolina, o etanol que estava na gasolina tende a ir para a água. Por quê? Porque o etanol dissolve muito melhor na água do que na gasolina. E é isso que faz dar essa diferença. Então, ainda existe 50 ml de água aqui e essa diferença de 12,5, por isso que está dando 62,5, é exatamente o álcool que estava na gasolina. Então, em 50 ml de gasolina, a gente tinha 12,5 ml de álcool. Vamos fazer uma continha bem simples para ver quanto dá isso em porcentagem. Se em 50 ml de gasolina eu tenho 12,5 ml de álcool, isso quer dizer que em 100 eu vou ter exatamente 25. Então, tudo indica que o posto lá da esquina está vendendo gasolina com a porcentagem certa de álcool e eu vou aproveitar e encher o tanque do meu carro. Ah, e mais vídeos como esse aqui você encontra no Uhul! Eu sei que vai ter bastante gente que vai fazer mimimi porque eu tava usando óculos de proteção e luva para mexer com gasolina e elas não fazem isso em casa.
Bom, antes de fazer essa experiência eu testei várias vezes e em um dos testes eu não estava usando óculos e voou gasolina no meu olho e não foi nada agradável, ardeu pra caramba. Então, se você for fazer em casa, faz com óculos, faz com luva, não precisa ser aquela luva cirúrgica, pode ser aquela luva de lavar louça no frio, não tem problema nenhum. Estou deixando aqui embaixo 2 sugestões de vídeo que tem a ver com essa experiência. Desse lado aqui a torre de líquidos, que a gente faz uma torre com vários líquidos diferentes, de várias cores, fica muito bonito. Desse outro lado aqui, um vídeo em que a gente consegue extrair a acetona pura, do mesmo jeito que a gente extraiu o álcool da gasolina, a gente extrai a acetona pura daquela solução de acetona na farmácia e consegue derreter. Vamos lá para a torre de líquido. Gente, agora falamos sobre os líquidos homogêneos aí, né? Aliás, a separação por líquidos heterogêneos, né? Agora eu vou apresentar para vocês como que acontece o processo de separação em um processo de tratamento de água, tá? Esse processo de separações no sistema de tratamento de água, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai mostrar como essa água que é tratada e chega até a sua torneira. Bora ver! A gente está aqui na beira da represa de Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Esse aqui é um dos pouquíssimos lugares da cidade em que a gente ainda consegue captar água razoavelmente limpa e que seja economicamente viável tratar a água. A gente consegue ver algumas garrafas PET boiando, algumas coisas que a gente não gostaria de ver na água que a gente vai beber, mas você vai ver que com bastante trabalho dá para transformar isso aqui em água limpa. Vocês não estão vendo, mas aqui nesse redemoinho tem um buraco por onde a água vai descer por gravidade até uma casa de máquinas, que vai levar por bombeamento a água até a estação de tratamento. Aqui a gente tem 6 bombas, cada bomba tem 4.000 HP e é capaz de levantar 3.300 litros de água por segundo. Não é à toa que o barulho aqui dentro é meio que insuportável. Essas máquinas que a gente está vendo aqui em cima não são as bombas, são só os motores, onde é bombeada a mesma água aqui embaixo, onde tem algumas turbinas. É aqui também que a água vai ver cloro pela primeira vez na vida. O cloro serve como um oxidante. O que significa isso? Tem alguns metais que podem ser solúveis na água. O íon de ferro 2, por exemplo, é solúvel na água, não dá para tirar da água. Só que quando ele reage com o cloro, ele perde um elétron e vira um íon de ferro 3, que é insolúvel na água. E aí a gente consegue tirar esse ferro mais para frente. E se for necessário, é colocado também carvão ativado em pó na água. Ele funciona como uma espécie de armadilha, porque tem poros que pegam as substâncias que causam cheiro e gosto na água. Depois de andar mais ou menos uns 6 km e vencer 50 metros de altitude, a água chega aqui nessa cachoeira na estação de tratamento. Aqui acontece mais uma etapa que chama coagulação. Existem algumas partículas negativas na água, algumas sujeirinhas que têm carga negativa, e por ter cargas iguais elas se repelem. A gente precisa anular essas cargas e para isso a gente joga alguma substância que tem carga positiva. Nesse caso aqui, joga cerveja de trigo. Não, brincadeira, isso aqui é sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio está sendo despejado por essa calha que você está vendo aqui, vai ser misturado na água. A queda da água já ajuda a fazer essa mistura. Depois que a água recebeu o coagulante, ela vem aqui para esses tanques e recebe isso daqui, ó, o floculante. Ele trabalha como se fosse uma linha cheia de cola num tanque de areia. Ele faz com que toda a sujeira grude nele, para que ela desça e depois vá lá para o tanque de decantação. O floculante é responsável então por juntar a sujeira, para formar um grande flocão de sujeira. Aqui na floculação tem essa espuma meio esquisita, mas não precisa ficar com nojinho não. Não é a mesma espuma do rio Tietê. O que tem nela? É um pouco do coagulante que foi colocado lá atrás e um pouco de matéria orgânica da água, que é o resto de folha, coisinhas assim, que quando misturam lá naquela cachoeira, acabam juntando com algumas bolinhas de ar e aí aqui ela vai subir. Mas é lógico que isso aqui não vai para sua água, a gente está numa estação de tratamento justamente para tirar isso da água. E esse aqui é o tanque de decantação. Aqui nesse tanque a gente já consegue ver o flocão formado. E ele é comprido assim porque ao longo dele o flocão vai descendo, ele vai indo lá pro chão. Aquelas estruturas ali na frente onde estão os passarinhos se chamam vertentes. Mary, o nome desse negócio não é vertente, o nome disso aqui é vertedouro. Para que serve? Serve para pegar só a água que está bem na superfície, que está por cima.
porque a sujeira já está lá embaixo. Uma coisa legal é que aqui no final do tanque de decantação, como a maior parte da sujeira já foi para o fundo, a água está bem transparente. Vamos dar uma olhadinha de perto. Gente, olha o resultado do flocão. Foi lá pro fundo no tanque de decantação, virou esse lodo aqui, essa lama que o Iberê ficou com nojo de pegar. Isso aqui parece uma gelatina aguada. Ele não tem muita textura de lama, de lodo assim, que é mais denso. Eca! Agora é sacanagem o Iberê me mandar aqui pegar esse negócio, né? 95% da sujeira sólida da água já foi embora. Os outros 5% vão ser tirados aqui, nesse filtro. Esse filtro tem que ser limpo a cada 15 horas e aqui a gente consegue ver um pouquinho porque ele está vazio, está sendo limpado agora. Na primeira camada ele vai ter carvão, embaixo do carvão areia e embaixo de tudo isso bastante pedra para que o carvão e a areia não vão embora junto com a água. E para limpeza eles colocam a água no sentido inverso, ela vem de dentro para fora. Olha só essa casca de sujeira descolando, a água fica toda marrom. E depois que o filtro já foi limpo, a gente até consegue ver o fundo dele. Olha como a água ficou clarinha. Esse aqui é o laboratório principal da estação de tratamento, funciona 24 horas por dia e aqui eles analisam um monte de coisa. pH da água, turbidez, quantidade de cloro, temperatura, alcalinidade, flúor, metais, cor. E uma coisa legal é que aqui eles têm essas torneiras que trazem a água de cada etapa do processo. A gente acabou de ver a filtragem, então a água filtrada está saindo por aqui. Com tudo que a gente viu, a água já está potável. Vamos ver. Aqui, né? Olha lá, mas não vai pegar água errada? Calma que essa água ainda não está pronta para ir para sua casa. Para isso ela ainda precisa receber 3 coisas. Cal, que serve para tirar a acidez da água, e se a gente colocar ela nos canos do jeito que ela sai aqui da estação de tratamento, o ácido da água pode corroer os canos. O cal vai evitar que isso aconteça. O pH da água que sai tem que ser mais ou menos 9, que é um pouco mais alcalino do que o neutro. E a gente tava aqui dentro, um passarinho tava batendo na janela, a gente conseguiu pegar ele. Tá meio bravo, vamos soltar o bichinho. Flúor, que serve para proteger os seus dentes das cáries. Cloro, que chega num gás liquefeito dentro desses cilindros, são gastos mais ou menos 9 toneladas por dia e é uma coisa que pouca gente sabe, mas o cloro nessa etapa do processo ele serve como se fosse um guarda-costas da água. Ele vai junto até a sua casa para garantir, se acontecer qualquer tipo de contaminação no meio do caminho, o cloro vai agir e garantir que você beba uma água limpa. E desde 2014, essa estação de tratamento da Sabesp conta também com um outro sistema de tratamento, que é esse daqui por membranas. Dá uma olhada aqui. Esse sistema substitui a floculação, a decantação e a filtragem lá do tratamento convencional. Quando a água sai daqui, ela se mistura lá com aquela água que o Iberê bebeu para fazer a correção final. Aqui tem uma membrana fora d'água, a gente consegue entender um pouquinho como ela funciona. São milhares de canudinhos bem pequenininhos, funciona como um canudinho de refrigerante, com a diferença de que ele tem uma parede com microfuros em que não deixa passar uma série de coisas. Só que para a água entrar aqui é bem difícil, então lá embaixo existem bombas muito fortes que vão puxando a água para dentro do canudinho. E finalmente, depois de tudo isso, a água já está pronta para você beber. Fazer suco, fazer comida. E vai para aqueles reservatórios que você está vendo ali atrás. Qual a capacidade desse sistema aqui que a gente mostrou? O que guarda ali é 70 milhões de litros de água, mas produz 16 mil litros por segundo, Mary. É muita coisa. Hoje a gente vai ver como é feito o tratamento de esgoto. Você não vai ver o tratamento. Hoje a gente vai mostrar como essa água que é tratada e Pronto. Retornando aqui. Retornando aqui. Lá. Então, gente, espero que tenham gostado. Vamos ficando por aqui, né? Amanhã teremos uma live. Amanhã teremos uma live sobre revisão para a disciplina de Química Geral, ok? Até mais, gente. Tchau.